Boa noite, pessoal, para quem está entrando. Vou esperar um pouquinho mais aí o pessoal entrar para que a gente comece a discutir um pouco hoje sobre estomatologia. E no final da live, lembrando mais uma vez, a gente vai ter o sorteio de uma vaga no nosso curso, né? Lembrando que o nosso curso aí tem professores aqui do Brasil e professores de outros países também. Vai ser uma metodologia aplicada bem interessante. E nós temos uma surpresa, uma boa surpresa para vocês aqui no final da live. É bom que vocês acompanhem aí até o final. É importante para que a gente possa fazer essa surpresa, um bônus aí para vocês. Tá bom? Vou esperar só mais um minutinho, são 7 horas em ponto. Eu vou desativar os comentários. O pessoal está pedindo para desativar os comentários, eu acho que deve ser realmente melhor. E vocês enviam aí perguntas na caixinha de perguntas e respostas, tá bom? Então assim que eu começar a live, oficialmente eu vou desativar os comentários. Só mais um minutinho. Lembrando mais uma vez o que eu acabei de falar. No final da live nós vamos ter aqui uma surpresa bem interessante para vocês. Essa live hoje ela tem o intuito principal dela é promover um curso que a gente está organizando, né, que chama Estomatologia para o Clínico. É um curso de imersão e nesse curso a gente vai abordar aí as principais lesões que ocorrem na cavidade oral do ponto de vista estomatológico e daí traçar um caminho mais fácil, né, para quem faz prática clínica privada, para quem faz SUS, enfim, para que a gente possa realmente oferecer a vocês uma oportunidade de aprender um pouco mais sobre diagnóstico e manejo de lesões orais. Eu agora vou desativar aqui os comentários e a gente vai começar. Né, realmente já são 7h02. E a primeira lesão que a gente vai falar hoje, gostaria primeiro de me apresentar, né? Eu me chamo Ciro Dantas Soares, eu concluí meu mestrado, meu doutorado em estomatopatologia lá na Faculdade de Odontologia de Piracicaba, na Unicamp. Atualmente eu sou estomatologista, com atuação na clínica privada oral estética e também atuo como patologista no laboratório de patologia médica Getúlio Salles Diagnósticos. Para mim é muito importante e desde a minha pós-graduação, como vocês podem notar, é uma pós-graduação que tem uma dupla titulação. A estomatologia, que é a disciplina que se dedica ao diagnóstico clínico, ela é inseparável da patologia. São duas áreas que devem caminhar juntas e que se complementam. Então, na clínica a gente pode elaborar hipóteses diagnósticas. Tem alguns tipos de lesões que têm um diagnóstico clínico, que o diagnóstico é estritamente clínico, e daí já partimos para o manejo, mas algumas lesões necessitam passar por uma análise histopatológica. E muitas vezes as pessoas têm dificuldade de interpretar um laudo histopatológico, né? Muitos estomatologistas às vezes não se familiarizam muito com as alterações biológicas e acaba tendo uma certa dificuldade de entender um pouco do que se está escrito ali em um laudo histopatológico. Hoje eu trouxe para vocês, como tema de live, as lesões orais mais comuns na rotina clínica odontológica. O que é que a gente vê no dia a dia. No entanto, eu quero fazer uma espécie de zigue-zague. Eu quero mostrar a vocês uma lesão muito comum, com uma aparência clínica muito comum, e ao mesmo tempo uma lesão um pouco mais rara, mas que tem uma aparência que pode mimetizar
uma lesão comum, né? Então, aspectos clínicos usuais e a histopatologia concordante e aspectos clínicos não usuais para determinado tipo de lesão. Vamos começar aqui falando sobre uma lesão que eu acho que na clínica, até mesmo na faculdade, quase todo mundo já viu. É o mucocele. O mucocele é um fenômeno de extravasamento de muco. Nós sabemos que a mucosa oral ela é rica em glândulas salivares, que tem como principal função produzir a saliva. O lábio em si é uma região que tem uma grande quantidade de glândulas salivares, e um trauma nessa região vai causar aí uma ruptura de um ducto, que é a estrutura que conduz a saliva para o interior da boca, e essa saliva vai ficar acumulada no tecido conjuntivo, causando aí, como vocês estão vendo nessa lâmina, um tecido de granulação rodeando essa área mais clara, que seria aí a área da saliva. Nós vamos ver aí vários macrófagos, o que indica que é um processo inflamatório crônico, né? Então, esses macrófagos eles fagocitam a saliva, por isso eles são chamados de espumosos. A aparência clínica de uma mucocele clássica é essa, né? Lábio inferior, é uma lesão nodular, uma lesão bolhosa, né? É uma grande bolha. O conteúdo é de saliva, né? O tratamento é cirúrgico, não existe nenhum outro tipo de tratamento eficaz para tratar o mucocele, a gente tem que fazer a cirurgia. Lembrando que na cirurgia, além de tirar o tecido de granulação, a mucocele propriamente dita, tem que ser retirado a glândula que está causando aquele mucocele, porque senão a chance de recidiva é muito grande, né? Então essa é a primeira lesão que eu queria trazer hoje aqui para vocês, e apresentar alguns tipos de mucocele, outros tipos, né? Como vocês podem ver nessas duas imagens. A imagem da esquerda, um mucocele também em lábio inferior, com essa característica clínica muito convencional. Esse outro paciente, que aqui à direita, apresenta múltiplos mucoceles pequenas mucoceles distribuídas pelo palato. Esse é um aspecto não usual, mas que também pode acontecer. Múltiplos mucoceles em lábio, em palato, são comuns também de acontecer. Essa seria um tipo de manifestação clínica não usual do mucocele, né? Esses pequenos mucoceles eles também são retirados cirurgicamente, né? E na maioria das vezes o tratamento cirúrgico é suficiente e o paciente não vai apresentar recidiva. Agora eu vou apresentar para vocês aqui outro caso que era uma lesão em lábio inferior, que tinha esse aspecto aí nodular. A gente já pode observar que clinicamente é diferente de um mucocele convencional, porque o conteúdo realmente parece ser mais sólido. Então esse aí é um nódulo verdadeiro, né? Mas que clinicamente poderia sim ser um mucocele, até porque o mucocele, quando fibrosado, aquele mucocele mais antigo, ele tem essa aparência mais fibrótica, essa aparência mais nodular. Então isso aí poderia ser perfeitamente um mucocele. No entanto, foi feita a excisão cirúrgica, não é? A biópsia excisional, ou seja, retirou-se toda a lesão, foi enviada para análise histopatológica, e o que a gente observa aí é uma surpresa, né? Uma proliferação de células endoteliais, certo? Que tinham aí como característica, pareciam estar dentro de um vaso único. Esse aspecto é característico do tumor de Masson, né? É um tumor relativamente raro, mas que também entra no diagnóstico diferencial das lesões nodulares aí, que podem ocorrer no lábio, na mucosa jugal, não é? Ou em qualquer área da mucosa bucal. Mas esse é um tipo de caso que eu quis trazer para vocês, para mostrar que nem tudo que está no lábio, que tem esse aspecto nodular, nem tudo é mucocele, né?
Então, outro aspecto que eu gostaria de enfatizar aqui com vocês é qualquer tecido que seja retirado da cavidade oral, você vai fazer uma gengivoplastia para fins estéticos. Mesmo assim, esse material ele tem e precisa ser enviado para análise histopatológica. Isso é muito importante, que qualquer tecido que seja extirpado da cavidade oral seja analisado microscopicamente, né? Continuando agora, a rânula é nada mais que um fenômeno de extravasamento de muco que ocorre no assoalho de boca. E a principal glândula envolvida nesse processo é a glândula sublingual, né? A etiologia é a mesma, trauma, às vezes até um trauma cirúrgico, você vai fazer uma exodontia de um dente inferior, acaba traumatizando e causa o rompimento do ducto e vai haver esse acúmulo de saliva aí na região de assoalho bucal e vai dar esse aspecto clínico aí que é bem característico, né? Uma lesão de aspecto azulado, né? Quanto mais profunda for a mucocele, a aparência da mucosa tende a ser mais normal, mas quanto mais superficial, ela tende a ter essa coloração mais azulada, né? E, obviamente, o tratamento também é cirúrgico. A análise microscópica vai revelar as mesmas características que a gente encontra em uma lesão de lábio, em uma lesão de mucosa jugal ou uma lesão de língua, que é um tecido de granulação circundado aí por um tecido conjuntivo fibroso e no interior saliva e macrófagos, né, fagocitando, macrófagos espumosos que fagocitam a saliva. Agora eu trago esse outro caso interessante para vocês, que clinicamente, quando a gente observa, clinicamente muito compatível com uma rânula, né? Tá no assoalho de boca, tem as mesmas características. No entanto, o colega, quando me enviou esse caso, ele disse que fez a palpação e percebeu que a consistência era um pouco mais firme do que uma rânula convencional. Então ele resolveu fazer uma aspiração, ele mandou esse aspirado para o laboratório. No laboratório a gente fez um cell block, né? A gente processou o tecido e a gente viu que tinha células neoplásicas. E quando ele fez, nesse caso que era um dentista, ele encaminhou então para um cirurgião de cabeça e pescoço, foi extirpado o tumor e o diagnóstico foi de carcinoma adenoide cístico, como vocês podem ver aí na fotomicrografia do lado direito. Então, mais um caso, né, um caso interessante que mostra que a aparência clínica comum não indica necessariamente que é uma lesão comum. E que a análise histopatológica nesses casos, além de ser essencial, é decisiva para o tratamento e o prognóstico do paciente. Então é muito importante que a gente tenha todos esses conceitos bem elaborados e que a gente aprenda a vivenciar esse tipo de experiência para que a gente possa fazer um diagnóstico com mais precisão. Falando ainda sobre lesões traumáticas, estou mostrando para vocês aqui duas imagens de granulomas piogênicos clássicos, né? São crescimentos teciduais, muitas vezes o paciente até em linguagem coloquial fala, doutor, que está crescendo uma carne na boca, né? Isso pode ocorrer em gengiva, em lábio, pode ocorrer em rebordo alveolar-edêntulo, em mucosa jugal, ou seja, em qualquer área da mucosa oral pode ocorrer o granuloma piogênico. Esse nome é interessante, né, gente? Porque o granuloma piogênico ele nem é granuloma e nem produz pus, né? Então ele não é piogênico, ele não produz pus. Ele é um tecido de granulação. O que é que significa isso? É um tecido composto por células endoteliais, vasos sanguíneos, células inflamatórias, todas organizadas em um processo inflamatório crônico, né? Essa é a definição de um granuloma piogênico. Mas o nome granuloma piogênico ficou consagrado, né? E obviamente ninguém mais vai discutir mudar a terminologia de uma lesão já tão bem estabelecida, né? Então, clinicamente, como é que aparece um granuloma piogênico? Da maneira que vocês estão vendo nessas imagens. Lesões nodulares, podem ser sangrantes ao toque, pode ter sangramento espontâneo,
pode ter grandes dimensões, eu já vi granulomas piogênicos de grandes dimensões. E o mais importante, quase sempre você vai conseguir relacionar uma área de trauma, né? Você vai conseguir ver que a prótese está mal adaptada, que existe uma borda cortante de um dente, que existe algum hábito parafuncional, enfim, existe aí algum fator que vai influenciar na aparição dessa lesão. Lembrando que essa lesão também pode ocorrer em pele, né? Eu trabalho no laboratório de patologia médica e a gente vê muito granuloma piogênico em pele, que é também caracterizado lá pelo trauma crônico, né? E nesse sentido, falando um pouquinho de granuloma piogênico, lesões reativas, né? O que é que vocês acham desse caso? Essa é uma paciente mulher, né, que tem um crescimento, se vocês observarem bem aí na imagem da esquerda, tem um crescimento pequeno na gengiva. E ao exame clínico foi detectado que existia aí a presença de cálculo supragengival e subgengival também. Então, nós pensamos, a pessoa que atendeu o paciente pensou que poderia ser realmente só um granuloma piogênico, assim como eu pensaria na clínica, mas ele fez a biópsia excisional, pensando em tratar-se de uma lesão benigna, e a análise histopatológica, que é o que vocês veem aí à direita, demonstrou ser um melanoma, né? O melanoma é uma neoplasia maligna, que tem origem nos melanócitos da mucosa oral. É uma neoplasia extremamente agressiva. A maioria dos pacientes que tem melanoma, eles vão morrer por conta da doença. É uma doença que tem uma alta taxa de metástases, né? Então, eu no meu mestrado e no meu doutorado estudei bastante sobre melanoma. E essa é uma apresentação clínica não usual do melanoma, porque esse é um melanoma amelanótico, mas vejam como mimetiza um tipo de lesão reativa, um tipo de lesão benigna. Daí a importância da gente sempre fazer a correlação clínico-patológica. Não existe a possibilidade de nós podermos fazer um diagnóstico correto e acurado sem ter uma boa base clínica, saber fazer uma boa anamnese, né? Saber fazer um bom exame físico, um exame clínico e, obviamente, sempre fazer a correlação com o exame patológico. Agora eu vou mostrar outro caso para vocês que também é um pouco surpreendente para a gente. Esse caso ele foi publicado depois, quando a gente terminar a live, quem quiser entrar em contato lá no meu Instagram, é o @dr Ciro Dantas, e solicitar os artigos, que a maioria desses casos que eu estou mostrando para vocês já foram publicados, né? E observem esse caso como interessante. Um aumento que corresponde à área de mordida do paciente, né? Então, nós pensamos que poderia sim ser uma lesão do tipo reativa, granuloma piogênico, né? Ou uma hiperplasia fibrosa ulcerada, alguma lesão desse tipo. Não foi detectada nenhuma alteração radiográfica, mas, para nossa surpresa, o diagnóstico final foi de um carcinoma gástrico, com metástase para tecido mole da cavidade oral. Então, esse tecido que a gente está vendo aí, agora é interessante fazer essa correlação, né? Não existe aí só a metástase. As células neoplásicas, elas chegaram nesse lugar, mas aí também existe um granuloma piogênico sobreposto, né? Existiam as duas lesões, coexistiam. Quem surgiu primeiro a gente não sabe, muito provavelmente, como a gente encontrou poucas células neoplásicas, talvez já existisse um granuloma piogênico, né? E a evolução do carcinoma fez com que células neoplásicas conseguissem chegar a esse lugar, ou o carcinoma era muito agressivo e conseguiu fazer uma metástase muito cedo, e depois, com esse hábito aí da mordedura, ocorreu essa exacerbação do quadro, né? O fato é que, quando foi realizada a biópsia, enviado para um laboratório, e no início se pensou em granuloma piogênico, porque as células neoplásicas eram muito escassas. Só que aí depois, com uma análise muito minuciosa, com estudos imunistoquímicos, que são muito importantes, a gente tem que lembrar que o diagnóstico não para lá no HE, não para lá
na primeira análise. Muitas vezes a gente precisa fazer inúmeros exames complementares dentro do laboratório de patologia, como imunistoquímica, estudos moleculares, né, dentre outros. Então esse é um caso também bem interessante que eu trouxe hoje para vocês. E agora vamos ver outros crescimentos, né, gengivais, em rebordo, enfim. Esse paciente é um paciente de 9 anos, ele teve leucemia e teve remissão completa da doença, né, ou seja, ele estava praticamente curado e apresentou esse aumento de volume aí, esse nódulo multilobulado, né, na região edêntula aí entre os dentes. E, obviamente, a nossa primeira hipótese é de que se tratava de uma lesão reativa, provavelmente uma hiperplasia fibrosa, um granuloma piogênico, né? Só que, para nossa surpresa, como vocês podem ver aí na lâmina ao lado, eu não consegui colocar todas as imagens de microscopia para também não encher muito o saco de vocês, né? Que quem tem interesse em estomatologia nem muitas vezes gosta de estudar tanto patologia, então selecionei apenas algumas imagens. Mas nessa imagem vocês podem ver que aí não se trata de um granuloma piogênico, porque são células fusiformes, né, que apresentam esse aspecto aí de músculo liso. Então é um tumor de músculo liso, realmente. Só que nós fizemos reações complementares para o vírus do Epstein-Barr e nós descobrimos que é um tumor de músculo liso associado à infecção pelo Epstein-Barr vírus. Esse é um caso super interessante, muito raro. Nós temos publicado na literatura um caso que ocorreu em uma menina desnutrida, mas em laringe, em cavidade oral é muito raro, né? Mas para que vocês vejam, uma lesão que clinicamente mimetiza aí um processo reativo, teve um diagnóstico de uma lesão super rara, né? Então isso é importante, gente, tanto do ponto de vista acadêmico, ou seja, eu tenho interesse acadêmico, eu quero publicar, eu quero fazer um mestrado, ou eu estou no mestrado, então a gente tem que ficar atento, porque essas coisas aparecem na rotina do dia a dia, e também do ponto de vista intelectual. É muito bom a gente saber que o conhecimento é muito amplo e que a gente não sabe de tudo, né? Na clínica, às vezes a gente consegue elaborar lá uma ou duas ou três hipóteses diagnósticas, mas o exame histopatológico às vezes pode nos surpreender, né? Então isso é muito interessante. Então vamos passar aqui para outro caso, que é também considerada uma lesão reativa, né? A lesão periférica de células gigantes, que também aparece como esses nódulos, geralmente é uma lesão nodular, que pode estar ulcerada ou não, mas uma característica importante é essa coloração amarronzada, né? E isso acontece porque esse tumor ele faz uma grande deposição de hemosiderina. E hemosiderina, né, para a gente lembrar bem, é um pigmento que tem uma coloração acastanhada. Por isso que esses tumores têm essa coloração meio marrom. Do lado é um paciente que tem uma lesão de células gigantes também, só que central, não periférica, ou seja, tinha envolvimento ósseo. Quando tem envolvimento ósseo, aí a gente tem que sempre avaliar a possibilidade do paciente ter alguma alteração nos hormônios na glândula paratireoide, não é? Porque a alteração dos níveis desses hormônios podem causar essas múltiplas lesões de células gigantes. Então, são lesões que, do ponto de vista clínico, do ponto de vista diário, são muito comuns, né? Nós sempre vamos ver esse tipo de lesão, ocorre geralmente em pacientes mais jovens, mas pode ocorrer em qualquer faixa etária, né? E existe um caso bem interessante, que inclusive, eu não sei se ele está aí presente, que o Dr. Leonardo Carlan, que é aqui de Natal, ele enviou para a gente, e era uma lesão periférica de células gigantes, só que estava associado a um fibroma odontogênico, né, que é uma lesão híbrida. É um caso bem raro e bem interessante, mas que vale a pena, do ponto de vista acadêmico, também a gente saber que pode existir essa associação. Tá bom? E existem lesões que quando a gente olha, eu trouxe aí 2 exemplos para vocês, lesões em gengiva, a gente olha e vê, realmente aí não parece ter coisa boa, né? São lesões nodulares, que têm uma superfície muito irregular, tem uma superfície também
com diferentes cores, não é? Leucoplásica, eritroplásica. São lesões que às vezes destroem o osso, e é o carcinoma de células escamosas, ou carcinoma espinocelular. Obviamente, essa não é a localização mais comum do carcinoma espinocelular. O carcinoma espinocelular, como a maioria de nós sabemos, ocorre quase que exclusivamente, não quase que exclusivamente, mas ocorre com muita maior frequência em língua, borda lateral de língua, em pacientes que têm histórico de tabagismo e etilismo, né? Mas pode ocorrer na gengiva, pode ocorrer em outras regiões da mucosa oral, porque vale lembrar que toda a mucosa oral é revestida pelo mesmo tipo de epitélio, né, que é o epitélio escamoso estratificado, tendo ou não queratina. Então, quando a gente olha para uma lesão que tem bordas irregulares, que tem diferentes aspectos de coloração, como nós estamos vendo aí, uma lesão eritroleucoplásica, né, ou leucoeritroplásica, nós temos logo que acender um alerta, né, e investigar se esse paciente tem hábito de tabagismo, se tem outros hábitos que possam justificar, e obviamente fazer a biópsia o mais rápido possível para que nós possamos ter um diagnóstico precoce e, consequentemente, um prognóstico melhor para esse paciente, né? Agora vamos ver aqui outros casos. Esse caso eu trago para que a gente possa fazer uma reflexão, né? Qual foi a proposta de montar um curso de estomatologia para o clínico? A proposta principal nós sabemos que muitas universidades elas não abordam com tanta profundidade a disciplina. Isso é lamentável, né? Existem faculdades que abordam de uma maneira excepcional e faculdades que não abordam de uma maneira muito boa. Associado a isso, o que nós vemos hoje é um grande número de profissionais que estão no mercado e eles não têm o menor preparo para lidar com o manejo e tratamento das lesões orais. E eu recebo diariamente mesmo, várias imagens de colegas, e eu gosto muito de receber, e eu sempre digo a eles, a gente discute junto, eu não dou o diagnóstico, a gente discute. Mas às vezes, como vocês podem ver nessas duas imagens, o paciente manda para mim uma imagem, o colega cirurgião dentista manda para mim uma imagem só de uma lesão ulcerada na língua. E a primeira coisa que eu pergunto é, só existe essa lesão? Ele fala, beleza. Então, tranquilo, isso aí deve ser uma ulceração traumática, né? Uma úlcera traumática ou uma afta maior, alguma lesão assim bem simples. No entanto, ele disse, mas eu vou encaminhar para você, porque eu estou percebendo que essa paciente é muito complicada, enfim, justificou que queria encaminhar para mim. Quando a paciente chega para mim, o que nós podemos observar aí na imagem da direita é que não era só apenas uma úlcera traumática, são várias úlceras traumáticas. E a primeira coisa que eu perguntei a essa paciente você tem algum desconforto abdominal, né, intestinal? Ela falou, doutor, eu tenho muita cólica abdominal, eu ainda não procurei um gastro, mas eu tenho muitos problemas intestinais, né? E daí foi realizado a hipótese principal de diagnóstico foi a doença de Crohn, encaminhei para o gastroenterologista e depois foi confirmado que a paciente tinha doença de Crohn, né? Agora, esse caso eu trouxe para mostrar a vocês uma úlcera traumática, que é uma coisa comum na clínica, né? Você vê uma úlcera traumática é a coisa mais comum, nossos pacientes têm, às vezes durante um procedimento estético, você vai fazer um isolamento de campo operatório, aí você usa um grampo, né? Você usa outros aparelhos que podem traumatizar a mucosa e causar uma úlcera traumática. Mas uma úlcera traumática, ela geralmente é única, geralmente ela tem uma característica clínica de bordas avermelhadas, um centro bem característico que é um centro necrótico com fibrina e que cicatriza aí dentro de 7 dias. Já outros tipos de úlceras não cicatrizam tão facilmente, né? E não são múltiplas, como nesse caso a paciente não relatava trauma e tinha múltiplas úlceras. Então aqui fica também um recado, pessoal. Vocês que consultam colegas, né? E nós também, fica o recado também para nós que recebemos casos, é uma responsabilidade mútua. Mas para que eu possa pedir uma boa opinião e que a pessoa possa emitir uma boa opinião, é necessário que a gente tenha um conhecimento mínimo de
de definir qual é o tipo de lesão fundamental, qual o tempo de duração, fazer uma boa anamnese, fazer um bom exame clínico e físico. Tudo isso é muito importante. Saber solicitar exames laboratoriais, saber interpretá-los, né, que na maioria das vezes as pessoas ainda não sabem exatamente. Vamos falar um pouquinho agora de outro tipo de lesão bem comum, né, que é a quelite actínica. A quelite actínica é causada aí pelo excesso de luz ultravioleta, né, excesso de radiação solar. Ocorre quase que exclusivamente no lábio inferior. E eu trouxe aqui dois casos para vocês, para mostrar a diferença de uma quelite actínica, que é o caso aqui da imagem da esquerda, e a imagem da direita não é uma quelite actínica. E eu vou explicar para vocês qual é a dica clínica que me leva a pensar isso. E eu vou mostrar um outro caso um pouco mais na frente. O que leva a pensar isso é porque os dois lábios estão afetados. Você pode ver que na figura da direita tem alteração no lábio inferior e também no lábio superior. Deixa eu mostrar aqui o outro caso, que aí vocês vão conseguir também perceber essa diferença. Olhem essa imagem. Nós temos lesões crostrosas, né, aqui no lábio inferior, mas o lábio superior também está meio esbranquiçado, também está afetado. Esses dois casos que eu mostrei para vocês não são quelites actínicas, apesar de que o diagnóstico clínico que a gente pensaria mais rápido seria quelite actínica, mas são casos de reação a medicamento, né? É um caso de quelite que foi causada por determinados medicamentos. Em um caso foi aspirina, o uso excessivo de aspirina, em outro caso foi logo que se introduziu a medicação antihipertensiva, né? Não sei como que nós vamos de tempo, acho que tem um pouco mais de meia hora, ainda dá para discutir um pouquinho, né? Outro tipo de lesão bastante comum são as manchas brancas, né? As manchas brancas, as lesões brancas em geral são muito comuns na prática clínica. E uma dúvida muito frequente é o que é que a gente chama de leucoplasia. Afinal, o que é leucoplasia? Então existe um número grande de lesões que podem se manifestar como manchas brancas, placas brancas na boca. Desde lesões infecciosas até lesões malignas, né? Mas o que é uma leucoplasia? Leucoplasia é uma mancha branca que você não consegue remover a raspagem, porque se você consegue remover a raspagem, muito provavelmente é um processo infeccioso, como uma candidose. É uma lesão branca que você não consegue remover a raspagem e que você não consegue diagnosticar como nenhuma outra lesão. Então, depois de excluir candidose, depois de excluir líquen plano, né, depois de excluir outras lesões infecciosas, leucoplasia pilosa oral, depois de excluir todas essas condições, aí eu posso chamar essa lesão de leucoplasia. Lembrando que leucoplasia é um diagnóstico clínico. Você não vai receber um laudo histopatológico com o diagnóstico de leucoplasia, porque o patologista ele não está vendo se a lesão é branca. Quem está dizendo isso é o clínico. Quando você manda um fragmento de biópsia de leucoplasia para o patologista, o que ele vai dizer a você é uma hiperqueratose, é um tecido que tem displasia, essa displasia é leve, é grave, é moderada, né? Então, é muito importante a gente ter esses conceitos bem atentos. Vamos ver outros casos aqui. Olhem que bonito, é difícil a gente encontrar um caso assim tão clássico, né? Esse caso não é uma leucoplasia, apesar de ser uma lesão branca, né? São estrias de Wickham. E isso acontece no líquen plano, que é uma doença inflamatória. A sua etiologia ainda não está bem esclarecida. Alguns autores acreditam ser uma lesão autoimune, mas ainda não está totalmente determinado se realmente é uma doença autoimune. Mas é uma doença inflamatória da mucosa. Pode acontecer só na mucosa, pode acontecer na mucosa e na pele, né? Mas o diagnóstico é feito tanto pelos aspectos clínicos, que nesse caso são clássicos. Então, aqui o que se faria seria uma investigação para saber se o paciente tem alguma outra alteração sistêmica, né? Na pele, às vezes a mucosa genital também está envolvida.
e, se necessário, fazer uma biópsia, e o quadro histopatológico do líquen plano também é muito típico, né? Então, é uma lesão que geralmente não causa uma grande dificuldade diagnóstica. Outras úlceras, essa figura da esquerda é um pemphigoide, também é uma lesão comum. Esse aspecto clínico, às vezes a gente chama de gengivite descamativa, e pode ser o primeiro sinal do pemphigoide, né? E já do outro lado, nós vemos algumas úlceras, né, que parecem ter aí uma pseudomembrana, que na verdade são lesões de pênfigo vulgar. Lesões de origem autoimune, né, o corpo produz anticorpos contra determinadas proteínas aí do epitélio, que vai causar ulceração e, consequentemente, esse quadro clínico que nós estamos vendo. São lesões que também não são raras, são lesões comuns na prática clínica, né? E que nós podemos nos deparar com elas aí no dia a dia. Eu vou dar uma olhadinha aqui na caixa de perguntas, que eu vi que tem bastante coisa, né? O pessoal perguntando como que seria o diagnóstico diferencial de líquen plano com leucoplasia. Então, como eu falei para vocês, a leucoplasia ela é uma mancha branca, não removível à raspagem, que não pode ser diagnosticado como outra coisa. Então, se eu diagnostico como líquen plano, clinicamente tem as estrias de Wickham, não pode ser leucoplasia, né? Tem outras perguntas aqui, eu vou deixar um pouquinho para o final, até por questão de tempo, e tem algumas outras coisas interessantes para mostrar a vocês. Veja esse caso que interessante. Ultimamente, para mim, é interessante. Tem chegado muitos pacientes com implante e reações adversas, digamos, aos implantes. Ultimamente, eu atendi uma paciente que ela tinha um implante e ela desenvolveu um quadro de osteomielite, né? E acabou perdendo o implante. Já nesse caso, vocês podem observar que ao redor dos implantes, né, na gengiva que está aí ao redor dos implantes, na mucosa que está ao redor dos implantes, existe uma área esbranquiçada. Foi feita biópsia e chegou à conclusão de que é uma reação liquenoide aos implantes, né? Então é um fenômeno que realmente eu tenho observado com maior frequência ultimamente na clínica. São problemas aí com implantes dentários, né? Eu não sei porque a minha prática, eu não tenho tanta experiência de tanto tempo, mas eu não sei se antigamente se era tão comum também ver esses tipos de reação liquenoide, de osteomielite associada a implante dentário, né? Eu não saberia dizer com certeza. Deixa eu só ver aqui sobre alguma questão. Não, por enquanto vamos continuar. Esse quadro clínico, o que é que vocês pensariam? Não é uma lesão realmente que assusta do ponto de vista clínico, uma lesão que está distribuída por todo o palato, tem áreas leucoeritroplásicas, né? E realmente eu fiquei assustado e pensei, nossa, isso aí tem uma cara de ser uma lesão já, um carcinoma talvez. E quando foi feita a biópsia, chegou-se ao diagnóstico de líquen plano, né? Bem interessante. Foi feita uma interconsulta com uma dermatologista e esse paciente tem o líquen plano de forma erosiva, né? Então o que a gente observa aí são áreas mais... essas áreas mais espessas ficam brancas, né? Mas as áreas erosivas ficam aí de forma eritroplásica. Então é uma manifestação diferente do líquen plano. Mostrei para vocês a manifestação comum, aquela clássica, e agora mostrando uma manifestação que não é tão esperada de ver em um paciente com líquen plano, né? Outro paciente com pênfigo vulgar, né? Nós podemos observar que as úlceras elas têm esse aspecto como se tivessem uma pseudomembrana, lembram até um quadro clínico também de mucosite induzida por quimioterapia, né, e outras terapias. E existe uma manobra clínica que se chama sinal de Nikolsky, né, que você vai friccionar a mucosa ou mesmo vai usar um pouco mais de vento e você vai ver se essa mucosa se desprende. Se essa mucosa se desprende, diz-se que o sinal de Nikolsky é positivo. E esse sinal não é patognomônico, porque não ocorre apenas no pênfigo,
né? Pode ocorrer no pênfigo, pode ocorrer no pênfigoide, mas é um tipo de manobra interessante. No curso a gente vai abordar, inclusive, em uma das aulas, quais são as diferentes maneiras de fazer o teste de Nikolsky, né? O sinal de Nikolsky. Vai ser bem interessante que a gente vai discutir. Lembrando mais uma vez que no curso a gente vai ter o Dr. Mosqueda, gente, que é um especialista nessa área e que vai nos ajudar muito a engrandecer o nosso curso, né? Vamos acelerar aqui um pouquinho para estudar outros casos. Esse aqui a gente já viu, que é o caso de pênfigoide de pênfigo. Carcinoma espinocelular, infelizmente, também é uma lesão bastante comum, né? Como eu disse a vocês, a região mais afetada é a borda lateral de língua, como vocês podem ver aí nessa imagem. A característica clínica da úlcera é uma úlcera que tem bordas elevadas, geralmente tem esse centro mais esbranquiçado, né, que provavelmente corresponde aí à produção de queratina, né, e a biópsia incisional, nesse caso, é essencial para determinar o diagnóstico. Lembrando que o tratamento desses casos é feito pelo cirurgião de cabeça e pescoço, mas o diagnóstico é feito por um cirurgião dentista, né? Então isso é muito importante e relevante para que a gente saiba. Outro caso aqui que a gente está vendo do lado direito é um carcinoma de lábio, né? É um carcinoma de lábio que também tem um aspecto ulcerado, né? Tem as bordas aí bem elevadas e que na maioria das vezes a biópsia incisional vai ser essencial para que a gente chegue a um diagnóstico definitivo, certo? Por último, agora nós vamos falar um pouquinho aí das lesões vasculares, né? É muito comum a gente ver varicosidades linguais, como nesse caso. A varicosidade lingual é uma variação da normalidade, não é uma doença propriamente dita, mas essa condição ela pode ser mimetizada por outras lesões, né? Inclusive pode ocorrer um hemangioma nessa área também, e essas lesões na maioria das vezes podem ser tratadas com agentes esclerosantes, certo? Mas eu queria trazer por último para vocês um caso de um paciente que apresentou essa lesão vascular, que tinha esse aspecto difuso na borda lateral de língua, já na região mais inferior, e que apresentava no seu histórico, ele relatou para a gente que teve Covid, né? Foi realizada uma biópsia e demonstrou aí, o que vocês estão vendo na figura da direita, uma grande presença de trombos, que é o que a gente tem falado, a gente tem publicado bastante sobre isso, né? O que a gente tem comentado, que as lesões por Covid, elas podem ter a apresentação clínica é muito diversa, e muitas vezes pode aparecer como lesões vasculares, como lesões vesículo-bolhosas, né? Pode aparecer como lesões ulceradas, ou seja, é um amplo espectro de tipos de lesões que podem ocorrer e que nesse caso foi uma lesão vascular, fazendo aí diagnóstico diferencial com outras alterações bem mais comuns na mucosa oral. Tá bom? Gente, eu vou reativar aqui os comentários, porque a gente está chegando aqui ao final da live. E vamos providenciar aqui, já deixar bem organizado o sorteio, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, podem enviar o comentário aí, algum comentário. E nós vamos fazer o sorteio. E como eu disse a vocês que teríamos uma surpresa aqui no final da live, né? A surpresa é que ao invés de um ganhador, serão 2 ganhadores. Nós faremos um sorteio aí de 2 sortudos hoje, vão ser agraciados com o curso estomatologia, com o curso de imersão em estomatologia para o clínico, né? Muito obrigado aí, eu estou vendo muitos comentários, mais lives como essa, muito obrigado.
Excelente. Obrigado de verdade a todos pela presença até agora. Lembrando a vocês que lá no meu Instagram profissional a gente sempre publica casos, discussões. A live vai ficar gravada, alguém já perguntou aí, a live vai sim ficar gravada, né? A pedido da equipe do Estômago Dicas. A live vai ficar gravada e a gente vai conseguir fazer agora o sorteio aí, né? Alguém perguntou aqui, uma pergunta interessante, essas reações liquenoides aos implantes, eles eram todos de titânio? Sim, eram implantes de titânio, né? Eu acho que isso é um aspecto interessante, apesar da gente saber que é um material muito biocompatível, no entanto, a gente ainda não tem total certeza se é o titânio propriamente dito que vai causar a reação liquenoide, tá? Tem um comentário aqui com o meu Instagram profissional, né? Quem quiser seguir, fique à vontade, tá bom? Alguém tem mais alguma dúvida? Quer fazer mais algum comentário? A gente tem um pouquinho mais de tempo. A caixinha de perguntas... perguntaram aqui, esse curso online nos dá habilitação? Acho que não, né? Tem que ter prática também. Essa é uma pergunta interessante. O curso ele não lhe dá o título de estomatologista, mas ele faz com que você seja mais seguro para exercer a estomatologia. É importante esclarecer que, segundo o Conselho Federal de Odontologia, nós, cirurgiões dentistas, podemos, né, exercer qualquer área da odontologia que a gente deseje, tá bom? No entanto, a gente não pode se intitular. Por exemplo, eu posso fazer ortodontia se eu me sentir seguro no consultório, mas eu não posso me intitular ortodontista, tá certo? Então isso é uma pergunta realmente muito importante. O curso ele vai nos deixar mais seguros, mas não é uma especialização, ou seja, você pode exercer a estomatologia no seu dia a dia, mas você não pode se intitular estomatologista, tá bom? Espero que tenha ficado clara a pergunta. Eu vi aqui também que acabaram de perguntar se vai ter certificado. Com certeza vai ter certificado, tá bom? Certificado assinado por professores aqui do Brasil e também do exterior. Então, é um curso que tem sim certificado, tá? As aulas são todas online, mas outra novidade, as aulas vão estar online e a gente decidiu hoje com a equipe do Estômago Dicas que as aulas nós já iríamos deixar disponíveis, mas elas estarão disponíveis por 6 meses, tá? A gente ia deixar só por uma semana, mas a gente decidiu deixar as aulas disponíveis por mais tempo. Quanto a valor de curso, gente, vai lá no meu Instagram profissional, lá vai ter o link, tá? E lá existe um PDF com todas as informações sobre valores, onde fazer a inscrição, tá bom? Vai ter todas essas informações bem detalhadas para vocês lá, tá certo? Alguém pediu aqui para eu comentar sobre pacientes com síndrome de Sjögren pós-Covid. Isso é uma coisa que eu realmente tenho observado, tá? Que pacientes com Covid, eles têm a síndrome pós-Covid também engloba pacientes com xerostomia, né? Além de outras alterações que nós temos visto. Alguns pacientes vão apresentar aí perda do sabor e a disfagia, não é? Vai ser permanente. Então existem muitas alterações aí que nós ainda precisamos estudar, mas o que nós temos visto do ponto de vista de patologia é que os pacientes depois da Covid eles têm uma maior fibrose da glândula salivar, o que consequentemente diminui a quantidade de produção de saliva e vai causar esse quadro de xerostomia, tá bom?
Bom, eu acho que alguém perguntou aqui sobre diagnóstico de melanoma, qual o passo a passo. Passo a passo é análise clínica, fazer a biópsia incisional e o patologista que vai fazer o diagnóstico definitivo, tá? Esse é o passo a passo. E muitas vezes, se for um caso de um melanoma que não produz melanina, aí a gente vai ter que precisar de fazer imunohistoquímica, tá certo? Gente, muito obrigado a todos. Agora vamos fazer o sorteio. Eu estou aqui já com o site aberto. E nós vamos fazer aqui o sorteio de 2 sortudos que vão aí ganhar o melhor em tela inteira, né? Bom, como vocês estão vendo aqui, o nosso site, né? Vamos realizar um sorteio. Está aqui o nome do Instagram, Estômato Dicas. Agradecemos mais uma vez todo o apoio aí da equipe Estômato Dicas. E ele agora vai validar aqui todos os comentários da publicação oficial. Lembrando que a publicação oficial é essa que estava no perfil do Estômato Dicas. Existia uma postagem lá no meu Instagram, mas não era a postagem oficial. A postagem oficial é essa aqui do Estômato Dicas. Estamos carregando aí 1.078 comentários. Muito obrigado, pessoal, a todo mundo que participou. De verdade. Esperamos muito a presença de vocês no curso, certo? Esperamos que todos possam aproveitar muito. Bom, todos os comentários foram carregados e agora vamos lá, vamos sortear o número. Ele faz uma surpresinha aqui, 54321. Larissa Sandi. Larissa Sandi. Ela marcou 2 amigos. Agora vamos ver se ela segue o... Ela segue o Estômato Dicas e ela segue também o meu perfil profissional. Deixa eu marcar ela aqui, deixa eu ver se eu consigo. E pedir a ela, se ela estiver assistindo a nossa live, para entrar em contato, né, pelo Instagram da gente, para que nós possamos providenciar a inscrição dela. Vamos sortear agora a segunda pessoa. Vamos ver quem é o segundo sortudo. Edjane Barbosa marcou 2 pessoas. Vamos só ver se ela segue as normas, se ela segue o Estômato Dicas e se ela segue o meu perfil profissional. Edjane Barbosa. Edjane também foi a sortuda, né? Ganhou aí as 2 pessoas, Larissa Sandi e Edjane Barbosa. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Foi um prazer estar aqui hoje com vocês. Lembrando mais uma vez, né, que o nosso curso está com as inscrições aí já quase encerradas. Então, aproveitem a oportunidade de fazer esse curso, aprender muito sobre estomatologia com professores que têm experiência nacional e internacional. E ao final do curso a gente vai oferecer a vocês um guia prático para o diagnóstico oral, né, uma apostila bem interessante que vai ser elaborada com muito carinho, tá bom? Parabéns às colegas sortudas, a Larissa e a Ediane, né? Tudo de bom para vocês e até a próxima, gente. Esperamos fazer mais lives aqui em parceria com o pessoal do Estômato Dicas. Boa noite.